Os irmãos, a paz do Senhor a todos. Os irmãos conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Todos os irmãos que me ouvem e me veem, por favor, aperte o número 1. Os irmãos que me ouvem e me veem, aperte o número 1. Para a gente confirmar. Obrigado. Pedindo desculpa aos irmãos aí, tivemos alguns problemas técnicos com a minha internet aqui. E por isso que teve esse atraso, não estava conseguindo entrar também. E por isso que atrasou um pouquinho, tá bom? Estamos aí 4 minutinhos atrasado, mas ainda há tempo da gente aproveitar a nossa aula de hoje, né? Deus abençoe os irmãos, né? Então, os irmãos sempre pontuais, né? Deus abençoe, irmã Ana, irmã Elias, irmã Isa, tá aí também, irmã Aline, tá aí também conosco a irmã Márcia, nosso irmão presbítero Marcelo, o irmão Renan, meu amigo Renan, irmã Rutileia, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, e outros irmãos que vão estar entrando, não sei se o irmão pastor Davi, acho que está aí também, não sei se o irmão Alves está aí também, Lívia Tomás chegou agora, Deus abençoe a vida dos irmãos que estão entrando, irmão Marcos está chegando agora também, acabei mandando o link meio tarde, um dia muito corrido e ainda deu esse problema técnico, por isso que os irmãos estão entrando agora também, tá? Só para confirmar, tem meu slide aí, escrito CETADEB, vocês conseguem ver aí, CETADEB, Centro Educacional Teológico, Assembleia de Deus? Quem está vendo isso no meu slide? Perto 2, só para a gente confirmar. Bem-vindos ao nosso curso de teologia, bem-vindos a mais uma aula que o Senhor tem nos preparado para trilhar o caminho da graça e também do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e também da sua augusta palavra. É bom que você está aí, é bom estarmos aqui por meio desse canal que o Senhor tem nos preparado. Hoje nós vamos continuar a nossa viagem. Hoje uma viagem mais pela história do que pela geografia. Mas eu sei que tem um pessoal aí que já confessou que gosta de história. Tive vários retornos positivos da aula passada, né? A gente viajou bastante na história da aula passada. Vários irmãos mandaram mensagem falando da aula. Espero que da mesma forma seja proveitoso a todos os irmãos, tá? A partir de agora também estou liberando o microfone. A partir de agora vai aparecer o ícone do microfone para vocês. Se alguém quiser falar, a gente vai perdendo a vergonha aí, gente. Quem quiser falar, participar, perguntar, ler os textos aí, estão convidados aí a participar com a gente. Quanto mais você participar, pode ter certeza que melhor vai ficar a nossa aula. Oremos ao bom Deus. Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua graça, pedimos a tua proteção, pedimos uma vez mais a tua fidelidade sobre nós, sobre esta aula. Nós te damos graça porque a obra da tua mão é perfeita, por tudo que o Senhor faz é perfeito, e nós acreditamos na tua soberana vontade sobre nossas vidas. Nós não estamos aqui por vontade nossa, por desejo nosso, mas é porque o Senhor nos preparou esta oportunidade. Muitos quiseram e não conseguiram aqui chegar, muitos planejaram, mas não conseguiram estudar a tua palavra. Nós estamos dando continuidade, indo para a reta final de mais um módulo, e o nosso coração se encontra grato esta noite por tudo que o Senhor tem feito. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar em nossas vidas, aumentando a nossa fé, Senhor, aumentando a nossa certeza das coisas espirituais, a nossa comunhão com o Senhor. Abençoa teus filhos que vão acompanhar esta aula. Não permita que nada atrapalhe, meu Deus, esse momento que nós aqui estaremos juntos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, assim como todo esse lar, essa casa e essa família, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, nós estamos na aula número 4.
4, História do Cristianismo, o surgimento e expansão da igreja, né? Já começamos lá na pré-história e hoje nós estamos caminhando para a aula 4, então quer dizer que semana que vem já é a nossa aula 5, já finalizando então este livro. Tá? Eu também, entre hoje mesmo e amanhã, já mando o questionário corrigido desse livro, também possivelmente aí no começo da semana, segunda, terça-feira, já estou fazendo o pedido dos novos livros também, que é o Teologia Sistemática 5, onde a gente vai estudar o Apocalipse, como eu já venho falado com os irmãos, tá? Eu só preciso, nós estamos uma aula à frente da turma aqui de Nova Odessa. Teve um dia aqui em Nova Odessa que não teve, uma quarta-feira, à frente deles. Eu preciso ver se eu vou manter vocês na frente ou se eu vou deixar a prova só para outra semana para igualar os núcleos. Mas depois eu confirmo com vocês, tá bom? Vamos lá, então. A história do cristianismo, surgimento e expansão da igreja. Essa é uma aula mais, poderia dizer assim, mais espiritual, né? Mais assim, também dentro da Bíblia, falando aí do surgimento da igreja. Nós vamos passar pelos tópicos. O mundo ao surgir o cristianismo, Jesus funda sua igreja, os primeiros séculos do cristianismo, Constantino e o cristianismo, o surgimento da Igreja Católica, a Igreja na Idade Média e a Reforma Protestante. Então, lição número 4, a história do cristianismo. Vamos lá. Logo quando você inicia a lição 4 aí do nosso livro, você vai encontrar uma tabela com datas muito voltado aí para as etapas que a igreja passou ao longo dos séculos. A gente vai falar um pouco do surgimento da igreja, da fundação da igreja, mas a gente sabe que a igreja primitiva, né, é Jesus e os apóstolos, né, que marca aí mais ou menos do ano 30, né, na cruz, até mais ou menos o ano 70, que vai ter aí a morte de Cristo, a ressurreição, Jesus sendo assunto ao céu, o derramamento do Espírito Santo e a expansão da igreja, que marca aí o tempo que nós chamamos de igreja primitiva. Depois, nós temos uma outra etapa, que é a partir do ano 70, está logo embaixo ali, que é o cristianismo apostólico. Então aí a gente normalmente não chama mais de igreja primitiva. A gente talvez você já ouviu falar essa expressão, patrística. Que é o que é a patrística? Né? Patrística vem de paz. Então, a partir do ano 70 até mais ou menos 312, a gente chama de cristianismo apostólico, que é o período dos pais da igreja, aonde os apóstolos já morreram e você tem os discípulos dos apóstolos. Você tem uma gama muito grande de gente importante aí, por exemplo, Irineu, Policarpo, pessoas que foi muito, se a história de Atos continuasse sendo escrita, esses homens apareceriam aí nesse período. Então, normalmente, quem não estuda, acaba não sabendo nada da vida desses homens, mas hoje a gente vai abordar um pouquinho de alguns deles. É bacana, tá? E aí também é um tempo dos apologistas, que é outro tema muito forte dessa aula, né? Eu sempre tenho orado para que Deus possa levantar apologistas, porque é um tempo, a partir do ano 70, que começou a haver uma distorção da doutrina de Cristo, né? Vai passando o tempo, e as pessoas que vão surgindo não vão entendendo aquilo que Cristo deixou, o que os apóstolos deixaram, então vai havendo muitas distorções, né? Você vai ver que logo, mesmo no período dos apóstolos, né, boa parte do Novo Testamento, ele é destinado a essa defesa da fé. Então, de 70 a 312, a gente chama da era dos apologistas, aqueles que defendiam, aqueles homens que escreveram muita coisa para defender a fé genuína, segundo os preceitos de Cristo e dos apóstolos, né? Que Deus levante mais apologistas. A partir de 312 até 590, você tem a fase do Império Cristão. É marcado pela fase, a gente vai estudar muitas dessas coisas mais detalhado ainda hoje, mas é quando a igreja vai se associar ao Estado, né? É o início ali
da perca do rumo da igreja, né? Ela fica poderosa, ela fica rica, mas ela perde os seus preceitos bíblicos. Você vê que os apologistas já fizeram muita falta nesse período, né? Em trazer a igreja de volta para a Bíblia. Então ela começa a se corromper, é a parte negativa, e a parte positiva é que para de morrer tanto crente, que até então vai morrer, né? Você pegar do tempo dos apóstolos, né, até o tempo da igreja do Império Cristão, vai morrer muita gente mesmo. Então ali vai ter um tempo de mais paz para os cristãos. E aí a gente entra na Idade Média, que é a partir de 590 até já, né, um grande período, até 1517, que aí é também chamada a Idade das Trevas, aonde aquela igreja que se uniu ao Estado no tempo do Império Cristão, agora ela é a maior força do mundo. Ela não é uma força espiritual, mas ela é uma força política, ela é uma força econômica, ela é uma força científica, e ali ela começa a cometer atrocidades em nome de Cristo, chega a ponto de matar aqueles que questionam a sua doutrina, né? Por isso mesmo que é chamado de período das trevas. E esse período das trevas, aqui é um resumão da aula de hoje, tá? Só a introdução. Aí você tem a era da reforma, porque a reforma exatamente vem combatendo, né, os absurdos cometidos pela igreja, que aí já é chamada de católica. A gente vai ver um pouco dos pré-reformadores, e essa aula termina falando de Lutero, né, que ali começa o denominacionalismo, ou seja, começa a ter igreja com nome, né, a partir da reforma, com a igreja luterana, os anabatistas, né, os anabatistas que é da onde vem os batistas, também a igreja anglicana. Aí você tem, depois, a idade da razão, que é um tempo que acontece, a reforma vem e aquece o coração de todo mundo. Mas vem a idade da razão, uma nova filosofia é implantada, aonde a sociedade para de crer no sobrenatural e começa a questionar o poder de Deus, e ali vai surgir vários grupos questionando os milagres da Bíblia. Então é uma época do secularismo, onde tem aí o surgimento de várias seitas, e eles querem viver sem Deus, sem o conceito de Deus. Aí você tem a era do progresso, 1789 a 1914, né, terminando ali na Primeira Guerra Mundial, aonde há uma expansão da pregação do evangelho, vários avivalistas vão surgir nessa época, e aí a palavra de Deus é espalhada pelo mundo, mas ainda os grandes centros continuam ignorando a questão do cristianismo, e ali também com a Primeira Guerra Mundial, né, dá um choque na fé das pessoas, né, porque, poxa, nós estamos pregando no mundo todo, o mundo todo está aceitando a fé e vem uma guerra, né, será que Deus não está satisfeito conosco? O que é que está acontecendo? Será que o nosso apocalipse é agora? Será que Jesus não vai arrebatar a igreja? E aí várias dúvidas vão acontecer. Tá? E aí nós chegamos na era das ideologias, que vai aí de 1912, 1914, até os dias de hoje, dando ênfase grandemente no movimento pentecostal, a partir de 1890 até os dias de hoje, né, o fogo pentecostal, que a gente já comentou algumas vezes, mas na aula 5, né, se você ver no nosso material ou no PDF aí, você vai ver que ele volta a detalhar a história do surgimento do movimento pentecostal, e sendo hoje o Brasil um dos países mais pentecostais do mundo. Tranquilo? Chegou mais gente aí? Vamos ver quem está aqui com a gente. Acho que são o Molivaldo, tá aí o Molivaldo também. Deus abençoe, Molivaldo. Acho que só o Molivaldo chegou aí, o irmão Marcos tinha chegado aquela hora. Mas vamos seguir. Qualquer coisa pode escrever aí que vira e mexe eu dou uma olhada no chat, tá? Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5 diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, olha só, marca bem isso. Quando chegou a plenitude do tempo, foi que Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção
de filhos. Por que que nós estamos falando isso? Porque na aula passada nós falamos do período interbíblico. O período interbíblico foi a preparação para a vinda de Cristo. Porém, a partir ali de Mateus, é chamado de plenitude dos tempos, quando tudo já estava preparado para Cristo. Então nós entendemos que Deus escolheu a dedo a época e o tempo a qual Cristo iria se manifestar no meio dos homens. E Paulo foi chamar isso de plenitude dos tempos. Você vê que o cristianismo é um sucesso, né? Cristo conseguiu ali a partir de 12 homens, né, multiplicar ali para 70, multiplicar para 120, multiplicar para 3.120, e cada página de Atos mais gente vindo. Então o plano, o projeto divino deu certo. Agora, não daria certo se Cristo tivesse vindo no tempo de Abraão, se Cristo tivesse vindo no tempo de Noé, ou se Cristo viesse agora nos nossos tempos. Então, Deus escolheu o tempo oportuno, que foi ali na época do Império Romano, para que ele possa manifestar o seu filho. Quando você vai no nosso livro, na página 95, esse capítulo ele tem vários comentários, mas o finalzinho lá da página 95 diz assim: de acordo com os estudiosos, a interpretação adequada de plenitude dos tempos é tempo certo, momento ideal, ocasião propícia, designada por Deus, mas não revelada nas profecias escritas. Assim, temos a seguinte definição técnica para a expressão plenitude dos tempos: época ou contexto histórico cuja realidade, acontecimentos, foi muito favorável ao objetivo da vinda de Cristo ao mundo, que é a anunciação da propagação universal do Evangelho. A natureza dessa realidade é a uniformização política propiciada pelo sistema administrativo do Império Romano, somada às contribuições religiosas dos judeus e culturais dos gregos, que já faziam parte desse ambiente mundial. Tá? Então, a plenitude do tempo é o ambiente ideal para a manifestação de Cristo. E aí nós contamos, com a influência de 3 grupos distintos, que cada um dentro da sua forma contribuiu para que as condições na Terra fossem favoráveis para o plano de Deus venha a ser executado. Então, primeiro nós temos uma influência judaica, o povo judeu, a promessa messiânica, o povo da Bíblia. Então, os judeus, embora hoje se constituem inimigos de Cristo, em sua maioria, eles tiveram foi por meio deles que foi revelado Cristo, Também nós temos a condição grega e também a condição romana, A condição grega com aquilo que nós falamos, do helenismo e a sua cultura, unificação de idioma, e a condição romana, pela forma que Roma tratava, os países oprimidos. Então, os costumes, a forma de trabalhar desses 3 grupos trouxe as condições da plenitude do tempo. Nesse slide agora, eu vou detalhar melhor alguns pontos da influência primeiro judaica, tá? Então, primeira ideia judaica muito importante para que Cristo venha. Os judeus são os únicos, tá, que têm a ideia de um único Deus. Então, eles trabalham no sistema chamado monoteísmo. Você vê que todas as nações que estão em volta dos judeus, que oprimiram os judeus, seja os babilônicos, os egípcios, os assírios, todos eles tinham muitos deuses, coleção de deuses, um monte de deusinho, um deus para cada coisa. Então, tem um deus para a doença, um deus que é o sol, um deus que é a chuva, um Deus que faz a terra gerar frutos. Então, os outros povos, eles tinham medo, Sabe aquela passagem lá de Paulo, onde ele vê lá uma oferenda ao Deus desconhecido, lá em Atos? Exatamente pelo fato de que eles tinham medo de não agradar algum Deus e esse Deus vir contra eles e castigar a terra. Então, não era constituído em um relacionamento com Deus, mas baseado em barganha.
olha, Deus do mar, eu vou te dar essa oferenda aqui, e o mar não vai matar os nossos pescadores, o mar não vai ter tempestade no mar. Olha, Deus da chuva, nós vamos oferecer isso aqui para você, mas não é que a gente gosta de você não, é só para você não se zangar e ficar sem chover. Então, como a gente precisa de chuva, tô aqui. Então é uma barganha que existem nos outros deuses. A influência judaica traz a ideia de um relacionamento íntimo com Deus incondicional. Uma ideia de que mesmo se esse Deus não fizer nada por mim, eu continuo amando ele. Não é baseado, o nosso amor com Cristo não é naquilo que ele está fazendo, mas naquilo que ele já fez, demonstrou na cruz por nós. Independente se você está aí agora aí com dor de cabeça, se você está sem dinheiro no bolso, se você tem um problemão para resolver amanhã, você está amando ele, você está adorando esse único Deus. E essa é uma ideia judaica, né? Essa é uma ideia que o cristianismo ele recebeu do judaísmo. Tá? Então, é baseada no relacionamento e não baseada na troca. Vemos aí, irmãos, que o tipo de evangelho que nós vemos hoje, ele não parte da ideia monoteísta, né? Você vê que essa ideia de barganha que nós temos hoje, em boa parte das igrejas, ela é exatamente baseada na troca. Né? Ó, se você der X aqui em dinheiro, Deus vai te dar tanto, né? Então você vê que está saindo dos trilhos, né? As pessoas vivem por barganha, né? Ó, vou fazer aqui uma campanha de 7 dias, de 14 dias, porque Deus vai me dar tal coisa. Então, se Deus não fosse dar, eu não faria. Então, hoje ainda nós somos incentivadas nesse modelo, porque o homem funciona assim, né? Eu dou uma coisa, você me oferece outra. E a ideia, a fé monoteísta, ela é mais profunda do que essa ideia que a gente vê em muitos lugares, tá? Pastor, mãe Jéssica, irmão Alex, sejam bem-vindos, viu? Outra influência judaica que trouxe a plenitude dos tempos, a Bíblia. O povo judeu, eles, por meio deles, né, foi escrito praticamente toda a Bíblia. Eles defenderam a Bíblia, muitas perseguições, a gente estudou na aula passada, né, falando dos pergaminhos do Mar Morto, lá das cavernas de Quirã. Eles defenderam com a própria vida as escrituras. Então, eles mantiveram, né, é, essa pureza das escrituras, no trato, no cuidado, na tradução, nos copistas, né? E eles é que definiram o que nós chamamos de cânon sagrado. Quais eram os livros inspirados por Deus e qual não era? Então, eles trouxeram aí uma herança, um legado bíblico muito importante para nós. Tá? Mas talvez aquilo que mais sobressai essa ideia da influência judaica, da plenitude dos tempos, é o fato de que eles esperavam o Messias. Eles esperavam Jesus. E essa ideia é compartilhada, né? Se você pegar textos bíblicos, Moisés sabia que Jesus viria, Abraão sabia que Jesus viria. A esperança dos profetas, Isaías falando a respeito de que Cristo viria. Então eles prepararam, propagaram essa ideia da vinda do Messias para a humanidade, para o mundo todo. Então, hoje, quando alguém fala, você quer aceitar a Jesus, você quer aceitar o Messias, né, você vê que já é uma ideia que vem desde os tempos antigos. O Messias vai vir. O Messias vai vir nos buscar, você vai ter um encontro com Jesus. Então, isso também é uma ideia judaica. Outra contribuição muito interessante aí para a vinda, para o surgimento da igreja e para a vinda de Cristo, é que a gente herdou a questão ética, né? A gente chama a ética judaico-cristã. Então, a justiça, o bom senso, a honestidade, o princípio, o pudor, a pureza religiosa, né? Quando você vai lá cantar, você quer cantar bem cantado, você limpa a igreja bem limpa, aquele zelo, né, pela liturgia, pelo culto, aquela reverência, a gente herdou isso também da questão judaica. Tá? Então, isso tudo facilitou a propagação da igreja, a ideia de uma religião pura. E algo que também trabalhou muito na questão de Cristo e na igreja foi a criação das sinagogas. O próprio Cristo vai entrar na sinagoga, né? A sinagoga é uma opção a mais ao templo.
sacrifício é no templo, mas na sinagoga eles se reúnem, né, para várias coisas, para estudar, para ler os pergaminhos. E você vai ver que Jesus vai entrar na sinagoga, Paulo, ao pregar, vai passar pela sinagoga, e as sinagogas são réplicas pequenas do templo, né? A igreja hoje, na verdade, a gente usa o sistema semelhante, né? Você tem uma igreja central e você tem várias igrejas espalhadas pela cidade, por vários lugares, dando a ideia de sinagoga também. Tá? Então, essa foi a ideia aí, a colaboração dos judeus, falando ainda da plenitude dos tempos. A Aline está comentando aqui como barganhar com Deus que tem tudo em seu poder. Ele não precisa de nada, né, mano? Né? Mas é muito difícil as pessoas entenderem, né? Tudo é por ele e para ele mesmo. Né? Aí nós vamos para a influência da influência judaica, nós vamos para a influência grega, né? Que já comentei um pouco na aula passada, mas só repassando aqui que é importante. No que os gregos colaboraram para a vinda do Filho do Homem, né? O principal, idioma universal. Todo mundo falava grego, mesmo no tempo de domínio romano. Então, irmão, imagina se hoje nós tivéssemos uma língua unificada, como seria mais fácil para pregar o evangelho em qualquer lugar. Então, como a igreja precisava de uma expansão muito rápida, Deus, pelo seu poder, ele tira a barreira idiomática. Todo mundo naquele tempo fala grego. Todo mundo é obrigado a aprender o grego. Jesus fala grego, né? A Bíblia, o Novo Testamento é escrito em grego. Então ela pode sair de Jerusalém e ir para Roma, que as pessoas vão ler em Roma, vão ler em Jerusalém. Toda a Ásia, Egito, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se entende. Então, de fato, isso foi uma grande colaboração. Então, a plenitude do tempo, ela é para a vinda de Jesus e a propagação da sua mensagem. Então, o idioma ajudou, sem sombra de dúvida, essa questão. Tá? Tanto que tem lá também a tradução da chamada Septuaginta, né, que é o Velho Testamento em grego. Então foi uma época em que o grego dominava, tanto na fala como na escrita. E isso, de fato, facilita a propagação do evangelho. Também isso é a plenitude dos tempos. Outra questão, irmão, que é uma questão que eu lamento muito que nós não temos hoje, é a questão da filosofia grega, né? Embora a filosofia é muito criticada, tem até um tempo, né, aquela idade da razão que a filosofia atrapalhou muito, que as pessoas queriam encontrar razão em tudo, mas uma das coisas importantes para o sucesso do cristianismo naquele tempo, porque você concorda comigo, que se Jesus vem, prega, e não há adeptos, o cristianismo não tinha chegado até nós hoje, tinha parado no meio do tempo. Então, o que acontece? Deu certo, funcionou. E funcionou porque encontrou a mentalidade daquele povo aberta para novas ideias. Eles tinham interesse em aprender, tinham interesse em conhecer. Quando Paulo vai lá em Atenas, eles falam: quem que é esse paroleiro? Quem é esse pregador de deuses estranhos? Embora eles criticavam, eles paravam para ouvir e entender. Eles tinham o que nós chamamos de benefício da dúvida. E se eu tiver errado? Isso não for o que eu estou pensando, então eu vou ouvir esse cara falar, porque vai que o que ele fala faz sentido e eu estou pensando errado. E você vai observar que nos tempos que nós vivemos, né, no tempo pós-moderno, as pessoas elas são agarradas às suas ideologias de uma tal forma que elas não ouvem o seu argumento de forma alguma. Então hoje, um exemplo muito claro no Brasil, né, Pastor Maldete, seja bem-vinda. Uma coisa muito clara no Brasil é essa polaridade que existe, né? Esquerda e direita. O cara que é de esquerda, ele odeia. Se puder, ele mata o cara que é de direita. O cara, ou ele ama o Lula, ou ele ama o Bolsonaro, por exemplo. O cara que é Bolsonaro, ele nunca vai ouvir a esquerda. E o cara da esquerda, que é Lula, nunca vai ouvir o Bolsonaro, porque ele já fechou a questão. E isso você vê dentro das igrejas também, né? Se eu sou pentecostal, eu não quero ouvir nada que não é pentecostal. Né? Se eu sou batista, Deus me livre de ouvir alguma coisa do assembleiano. Eu não permito o benefício da dúvida a ponto de ver que o outro lado pode me fornecer alguma coisa, pode acrescentar alguma coisa na minha vida. E isso é um fator
muito determinante para aquele tempo, porque as pessoas ouviam e deixavam ser convencidas. Hoje, se o cara falar que 2 mais 2 é 5, pode provar de diversas maneiras. Quando você acabar de conversar, ele vai falar, é 5 e ponto final. Não tem como provar para ele que é 4. Tá? Então, hoje as mentes estão bem mais fechadas, né, dentro das suas ideologias, e não permite aí o que aconteceu naquele tempo. E por fim, ainda falando das plenitudes do tempo, a influência romana, né? A influência romana está muito ligada à infraestrutura, condições de viagem, né? Roma tinha um domínio mundial e ele deu acesso ao mundo todo, seja na construção de portos, né? Nós vimos lá a Cesareia Marítima na outra aula, tanto por mar como por terra, porque Roma, ela não era aqueles que eles arrancavam o povo dominado da sua terra, ele dominava o povo na sua própria terra. Então eles precisavam viajar, né? Os prefeitos romanos, os imperadores viajavam o tempo todo. Então precisava ter condições para que eles viajassem. Então eles, o Império Romano, né, foi aquele que criou muitos caminhos e estradas de Roma para o mundo todo. Por isso saiu até aquele ditado, né? Todo caminho leva a Roma. Então pegasse qualquer estrada e seguisse, acabava lá em Roma. E essas mesmas estradas foram aquelas utilizadas para a pregação do evangelho, os caminhos, né, marítimos para a pregação do evangelho, para Paulo, os discípulos, os apóstolos, usaram os mesmos caminhos dos imperadores. Outra coisa interessante também da influência romana é a chamada Pax Romana, a paz romana, porque o Império Romano se fortaleceu de uma tal forma que não existia mais guerra. Todo mundo cedeu a Roma. E veja a diferença da evangelização. Se você vai evangelizar em um lugar que está em guerra, as dificuldades são bem maiores. Você não consegue trânsito por esse país, você não consegue hospedagem, várias dificuldades. No período de paz romana, todo mundo podia sair, entrar e sair de todo lugar, porque não haviam guerras. Então, isso também colaborou de forma significativa para a propagação do evangelho. Por isso, em poucos anos, né, o evangelho chega de Jerusalém até Roma, até Espanha, até aquilo que era os confins da terra. Outro fator interessante é que Roma trabalhava na ideia da polis, né, na ideia de cidade, né, chamada polis romana, valorizando concentração de gente muito próxima. Olha só, como seria muito mais difícil evangelizar um país rural. O tempo de viagem, o tempo de deslocamento entre área rural é muito mais difícil. Não haveria estrada, haveriam comunidades isoladas. Como há o ajuntamento de pessoas, e pessoas é a matéria-prima para o cristianismo, porque aonde há pessoas pode haver conversão, essa ideia de estrutura dentro das cidades romanas, você vai ver que vai também contribuir de maneira significativa para a expansão do evangelho, que é o tema principal dessa nossa aula. Tá? Então não havia, tem um trechinho que eu coloquei embaixo, não haveria momento mais propício à eclosão do cristianismo do que aquele, né, um mundo unificado político, cultural, comercial, intelectual, dialético, com uma filosofia que aguça a mente das pessoas querendo conhecer coisas novas, tudo era favorável para algo novo e algo revolucionário. Cristo tinha que vir naquele momento, era a hora de Cristo, e mais uma vez o nosso Deus que não erra, acertou na mosca. Embora às vezes eu fico pensando, né, que privilégio aqueles grupos, né, tiveram de conviver com Cristo, de ver a sua face, né, como tem um hino que canta. Imagino o privilégio, por muitas vezes eu já me peguei pensando nisso, e de tanto pensar nisso, eu já até sonhei, né? Não sei se alguém já teve esse tipo de sonho, mas eu sonhei já. Não é revelação não, mas um sonho assim na minha mente que eu estava andando com Cristo no meio da multidão, e eu lutava no meu sonho, queria ver o rosto dele de todo jeito e não via. Mas é em pensar, né, o privilégio que simples pescadores tiveram de dormir ao lado de Deus, né? Se alimentar, viajar com Ele, e Ele passando no meio de todo mundo ali. Então é um negócio que mexe com o nosso pensamento de uma forma
pelo menos com o meu, né? Não sei dos irmãos, mas o meu mexe bastante. E aí a gente, com essa vinda de Cristo, nós temos então agora o início da igreja, né? O início da igreja. Então há uma grande discussão, né? Quando começou a igreja? Essa é uma briga teológica muito, às vezes o pregador fala e depois tem murmuração, né? É isso mesmo, Molex, o que falta hoje, tá? Você vê que a igreja, quando surgiu a igreja? Tem gente que acha que a igreja começou quando chegou a Assembleia de Deus no Brasil, aí que começou a igreja, né? Uma ideia, talvez, da CCB, né? Que é a única igreja que existe, tal, denominacional e tanta coisa. Mas no meu conceito, irmãos, a igreja, ela foi criada na eternidade. Antes de existir céu e terra, já existia a igreja. Porém, ela era um projeto oculto de Deus. Ela foi revelada no tempo oportuno. Mas a igreja sempre ela existiu. Ela é um segredo de Deus, né, que foi revelado na plenitude dos tempos. Mas a gente não pode negar que a igreja foi organizada por Cristo, né? Quando começou a pregar, batizar, enviar, isso é o que a igreja faz. E isso de fato acontece por meio de Cristo. Ele faz essa organização, né? Há uma discussão também falando que a igreja só existiu a partir do derramamento do Espírito Santo, né? Mas, em geral, a gente entende que ela começa a se revelar com Cristo chamando os apóstolos. Porém, ela já existia, porque ela já batizava, já enviava. Mas eu considero que ela foi oficialmente, né, inaugurada, embora ela já existisse, no dia de Pentecoste. Tá? Então, é uma formação, é uma revelação gradativa da igreja. Tá? E aí você vai ver que, na verdade, no dia de Pentecostes, eles receberam poder para continuar, porque Cristo já não iria continuar fisicamente com eles, né? Então, é um revestimento de poder, mas que eu posso considerar ali uma grande festa de início, né? Normalmente as igrejas se formam dessa forma, né? Elas começam pequenas e chega um dia que faz um templo e chama todo mundo e ali inaugura oficialmente. E por que a igreja já existia antes do Pentecoste, do dia de Pentecoste? Por causa das ordenanças, né? Que era a ceia e o batismo. As duas ordens de Cristo, ceia e batismo, já existiam. Então a igreja já existia a ela. Outra coisa, diz que 3.000 pessoas, né, quase 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro, e essas foram acrescentadas à igreja. Ou seja, então a igreja já existia, porque elas foram acrescentadas. Tá? E além o que prova que a igreja já existia mesmo antes do Pentecoste, é esse texto que está aí, de Mateus capítulo 18, 15 e 17. O próprio Jesus já usava o nome igreja, né? Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não escutar, dize a igreja. E também, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então você vê que a palavra igreja, né, o eclésia, já era algo normal, que eles já se utilizavam dessa nomenclatura mesmo antes do Pentecoste. Está chegando a irmã Rafaela, irmão Carlos, Paz do Senhor, os irmãos, sejam muito bem-vindos aqui em nossa aula, né? Hoje nós temos, graças a Deus, aí mais irmãos. Fiquem à vontade aí para participar. E nós, né, não podemos fugir dessa máxima que
Jesus é o fundador da igreja, né? E aí tem aquele texto, né, no diálogo dele com Pedro, na confissão de Pedro, Mateus capítulo 16, verso 18, que diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto que a gente já fez até a exegese dele algumas vezes, mas que Cristo é apontando para ele, né, que ele é a pedra fundamental da igreja. E isso, o irmão Alex, né, com a irmã Jéssica, está dizendo, né, que desde lá de Abraão já havia a pregação do evangelho. Concordo também. É isso aí mesmo. Vamos seguir aqui para não cansar muito os irmãos. Com o Pentecoste, nós temos aqui a expansão da igreja, né? Então você tem aqui nesse quadrado, nesse retângulo vermelho, melhor dizendo, uma área que foi evangelizada, né? Então, com o evangelho revelado lá em Israel, fez com que uma grande área, em pouco tempo, né, tipo, em torno de 50 anos, o evangelho fosse espalhado em toda essa área. Isso se dá exatamente por causa do derramamento do Espírito Santo, né? O que é o Espírito Santo? O que é o dia de Pentecostes? É a capacitação que Deus dá ao homem de pregar o evangelho, né? Por que se busca esse revestimento? Essa busca, ela só pode ser derivada de um desejo por almas e por desejo de pregação do evangelho. Qualquer busca de poder que não seja esse o objetivo é uma busca falsa. Às vezes você vê as pessoas querendo ser poderosas para ficar famosa, né? Quer ter dom de revelação de profecia para ficar famoso, para ir pregar nas igrejas, para virar aí ministrantes de várias igrejas, mas você vê que a ideia está corrompida. A pessoa deve ser cheia do Espírito Santo, com a ideia principal não de benefício próprio, mas de benefício do reino, com a ideia de propagação do evangelho. E aí nós temos o dia de Pentecoste, né? Que, na verdade, a festa de Pentecoste é uma festa já desde lá de Êxodo. Na verdade, ao longo da Bíblia, ela recebe vários nomes diferentes, mas sempre ligado ali a uma festa de colheita de grãos, e que vai marcar 50 dias após a Páscoa. Aí tem um fator interessante, né? Nós sabemos que a Páscoa se transformou na ceia, né? Quando eles fazem a Páscoa, logo Jesus transforma isso em ceia. E eles fazem a Páscoa na saída do Egito. Depois de 50 dias da saída do Egito, é que eles comemoram o Pentecoste, e é exatamente o tempo aonde Deus dá a tábua da lei para o povo. Então, da Páscoa à tábua da lei, 50 dias. Um presente, né? A tábua da lei é um presente. Jesus também morre na Páscoa, né? Quando ele faz lá a última ceia. Conta 50 dias, vem o dia de Pentecoste, né? Esse Pentecoste é de 50, tá? Penta, de 5. Tá? Então, o Pentecoste, ele era 7 semanas depois da Páscoa. Então, 7 vezes 7, 49. Nos 50 dias, era o dia de comemorar essa festa judaica, essa festa de Pentecoste, e Deus, mais uma vez, estratégico, porque essas festas judaicas concentravam muita gente lá em Jerusalém. Você vê que Deus ele quer atingir o maior número de pessoas. Então, ele não só prepara a plenitude dos tempos, mas também ele prepara muita gente em Jerusalém no dia do derramamento do Espírito Santo, né? Então, o batismo com fogo, né, o batismo com línguas estranhas, foi ali dado cada um conforme o Espírito concedia, e eles passaram a pregar o evangelho em várias línguas diferentes, sendo que cada um que lá estava ouvia a pregação no seu próprio idioma. Então, Deus, mais uma vez, estratégico, né? Jerusalém, cheia de gente, dia de festa, derramamento de poder, pregação do evangelho, cada um na sua língua. E ali se expandiu, ali saiu gente que se converteu no dia de Pentecoste,
que ao retornar para seus vilarejos, para a sua cidade, todos eles levaram o evangelho consigo, né? Inclusive, Paulo nunca pregou lá em Roma. Quando ele foi lá para Roma, ele foi preso. Ele foi para lá já preso, mas já existia uma igreja em Roma, que talvez seja aí algum forasteiro romano que se converteu no dia do derramamento do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo, né, que é o símbolo do vento, que soprou a pregação do evangelho nos quadrantes da terra. E ela o Espírito Santo é o combustível da igreja, né? É o combustível de missões, é o combustível do crente, é o combustível da pregação, né? Porque as pessoas são desanimadas com as práticas na igreja, vamos fazer tal coisa, a pessoa todo desanimado, né? Vamos fazer aí um culto ao ar livre, vamos fazer um culto doméstico, vamos fazer o evangelismo, porque as pessoas não têm aquele ânimo de ir para a praça, né? Colocar um caminhão lá, subir em cima e pregar, porque falta o combustível, que é o Espírito Santo. É ele que impulsiona, é ele que lança as pessoas para frente nesse desejo, nesse entusiasmo de pregar o evangelho do reino. Tá? Então, se falta Espírito Santo, falta desejo da pregação do evangelho. E aí nós temos aqui, né, eu marquei aqui com alguns círculos vermelho, né, Jerusalém, aonde nasce a igreja. Logo você tem aqui Antioquia, que é uma subsede de Jerusalém, porque vem muita perseguição aqui em Jerusalém. Então eles vão para Antioquia, né, que é uma igreja gentílica, uma igreja misturada com judeu. Barnabé, a gente já estudou, é o pastor lá, e Barnabé vai até Tarso, que é a cidade onde Paulo estava. Pega Paulo e traz aqui para Antioquia. É quando Deus vai dizer: separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho. É uma época ainda que a separação era feita pela voz do Espírito Santo. Então você vê que desse eixo aqui, né, de Jerusalém a Tarso, foi se espalhando igrejas. Colossos, Éfeso, Pátimos, Atenas, Corinto, Filipos, Tessalônica, até chegando em Roma e até chegando na Espanha. Tá? Então, tudo utilizando todos aqueles recursos que eu falei, marítimo, por terra, e assim a propagação do evangelho vai continuando. Só que quando o evangelho ele começa a crescer, começa a haver perseguição. E aí nós temos quando começa a surgir o sofrimento dos crentes. Porque o crescimento do evangelho começa a incomodar alguns grupos, tanto dos judeus como dos romanos. E aí você tem aí uma pintura, né, de Saulo, né, e uma pintura aí do apedrejamento de Estevão. Né? Nós sabemos que Saulo tem relação com a morte de Estevão, né, que foi colocado ali as suas vestes aos pés de Saulo, porque esse estava determinado a perseguir os cristãos. Por quê? Porque Paulo era fariseu, né? Paulo ele era do judaísmo. E eles começam a ver muita gente do judaísmo se converter ao cristianismo. Com isso, ciúmes, né? Com isso, ameaça. Então, eles não têm essa afinidade com o cristianismo, até que Paulo vai se converter e vai acontecer a história que nós já conhecemos. Tá? Então, a primeira perseguição foi pelos judeus, as autoridades eclesiásticas, aqueles mesmos que mataram Jesus, foi o pessoal que começou a matar crente. Eram os sacerdotes da época, o sumo sacerdote, o grupo que se reunia com o nome de Sinédrio, né, aqueles que tinham inveja de Jesus, que mentiram, né, é aqueles também que também estavam envolvidos, por exemplo, na morte de Estevão, tentando acusá-lo de coisas que ele não fez, né, como a mesma coisa que fizeram com José, acusando ele, a mesma coisa que fez com Jesus, a mesma coisa que fez com Estevão, a mesma coisa que fez com Daniel. Quando não se acha alguma coisa, se inventa, né? Então Estevão, ele mesmo vai morrer por causa de mentiras que são criadas sobre ele. Então,
essa inveja. Inclusive, muitos sacerdotes judeus, muitos líderes de sinagogas vão se converter ao cristianismo. É claro que isso vai despertar uma fúria muito grande. Tá? E o Sinédrio, ele era super protegido ali por Roma. E tinha um acordo com Roma, né? Então, eles tinham soldados, a gente já falou lá, Herodes faz o templo. Então, o Sinédrio, ele era um grupo corrompido, né? Ele estava amigo de Roma porque Roma trazia um benefício para eles, fazia aquilo que eles queriam, né? Queria ler um texto aqui, Atos capítulo 5, verso 40 e 41. Será que tem alguém aí com a Bíblia aberta e que tem coragem de clicar no microfone aí e fazer a leitura desse texto para mim, enquanto eu bebo uma água aqui? Atos capítulo 5, versos 40 e 41. Tá aí, cadê os irmãos que me ajudem aí? Pode me ajudar? Cadê os irmãos que tem um microfone aí que pode me ajudar com a leitura? Tá aí, cadê a irmã Ana, irmão Elias, irmã Aline, que já me ajudaram, ou algum outro irmão? Só clicar no microfoninho que tá azul, ele vai ficar amarelo, e aí você pode ler o texto para mim. Atos capítulo 5, verso 40 e 41. Cinco, 40 e 41? Isso. Aqui, ó. Retira. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Alex. Deus abençoe. Você vê que aí essa perseguição, antes de matarem, né? Que vai matar Estevão lá no capítulo 7, no capítulo 5 já está perseguindo. Quem está perseguindo é o Sinédrio. Está pegando os discípulos, está batendo neles e ameaçando eles de morte. É nesse contexto, né, que vai sair Gamaliel, e o final do capítulo 5 aí é sensacional, que quando eles apanham, eles não ficam tristes, não dizem que vão abandonar a fé. Pelo contrário, eles ficam felizes, regozijantes pelo privilégio de apanhar por causa do evangelho. Foram dignos de sofrer como Cristo sofreu. A irmã Márcia está dizendo que o dela não fica amarelo. Não sei em que dispositivo você tá, irmã Márcia, mas algum dispositivo precisa pôr o fone de ouvido, tá? Não sei qual que você tá. Se tiver num notebook ou num computador, vai precisar de um fone de ouvido. E aí você tem também aí a perseguição de Saulo, a morte de Estevão, que obriga os crentes a espalharem. Então, você atualiza a página, irmã Márcia. Puxa assim, atualiza a página, procura o microfoninho de novo, que eu acho que vai carregar sim. Tá? Vamos ler aqui outro texto rapidão. Atos capítulo 7, verso 51. Quem pode ler para nós aí? Pode ser o irmão Alex, pode ser outro. Atos capítulo 7, 51. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos... Ok, Maline. Obrigado. Você vê aí que é o final da pregação de Estevão, né? Eu sempre, quando leio ali a pregação de Estevão, que começa no final do capítulo 6 e vai ali quase todo o capítulo 7, ali tem uma pregação bíblica. Porque ele vai começar desde lá de Abraão, vai falar de Moisés, e quando ele chega no final, ele faz uma aplicação, né, numa mensagem tão dura como a de João Batista. Eles chegam a ver o rosto dele como um de anjo,
não vão suportar e vão apedrejar ele. Tá? E aí você faz uma comparação com essa pregação de Estevão, que as pessoas mataram ele, com as pregações que nós ouvimos hoje. Tá? As pregações de hoje não tem como matar ninguém, né? Porque ele acusa a eles ali de terem matado a Cristo. Né? As pregações de hoje são só receba, que Deus vai dar, que vai acontecer, que está virando cativeiro e tal, mas está em falta pregações como a de Estevão, tá? Que falam ali de Cristo, que traz a história bíblica à tona. Aí você vai ter lá no capítulo 12 de Atos, a morte do primeiro apóstolo, né? Que foi a morte de Tiago. Foi ali um duro golpe, esperavam que Pedro também morria, mas aí a igreja orou, Deus teve misericórdia de Pedro, né, por causa de uma promessa, que nós já até estudamos essa promessa, e aí vai morrendo outras pessoas. 62 depois de Cristo, o Tiago, irmão de Jesus, que é o escritor das epístolas, da epístola, também vai morrer, ele vai ser atirado lá do alto do pináculo do templo, né? Mais ou menos 62, ali o próprio irmão de Jesus vai ser morto, quem vai matar ele vai ser o próprio sumo sacerdote. Então esse sinédrio, irmão, esses religiosos eram matadores, eram assassinos. Todo mundo que ameaçava o poder dele, a vida boa deles, eles matavam. E como eles tinham liberdade, né, uma proteção de Roma, então eles induzindo as pessoas a matarem umas às outras, todos aqueles que saíam daquilo que eles achavam que era um ideal. Tá? Então, eu fico pensando, né, esses caras, quem seriam esses caras hoje? Né? São os grandes líderes que perderam o temor de Deus, que hoje, se precisar, eles matam por dinheiro, matam por poder, negociam a doutrina da Bíblia, e quem passar na frente deles, eles não têm misericórdia. Eram os poderosos que faziam aquela época, e hoje muitos poderosos de muitas religiões, de próprias denominações evangélicas, são esses caras que continuam matando de outra forma até os dias de hoje. Só para a gente ver, né? Aqui você tem o templo, que é o templo que foi feito na época de Zorobabel, e você tem as ampliações que Herodes fez. Aqui está o pináculo do templo, aonde inclusive Jesus foi tentado, né? O diabo levou ele para lá e foi tentado, né? E aqui foi daqui que Tiago, irmão carnal de Jesus, foi jogado lá de cima, né? Pelo menos uns 150 metros de altura. Depois de ser espancado, foi jogado lá de cima e acabou morrendo também. E aí essa imagem, né? Que não tem como a gente tirar da nossa ideia essa imagem. Circula muito essa imagem aí pela internet. E quando eu vejo essa imagem, eu penso, que evangelho que nós estamos vivendo. Nós temos hoje, por conta dessa pandemia, dessa situação, irmão, muita gente abandonando a fé, muita gente abandonando a igreja, abandonando a Cristo. E aí eu pensou se esses irmãos aí do passado, os discípulos, os apóstolos, também tivessem abandonado a Cristo, tivessem abandonado a fé, essa fé não tinha chegado até nós. Né? Então, quando você vê o exemplo ali de Pedro, né? Tamanha humildade, depois de tudo que ele fez pelo reino, dizer, não, vocês vão me matar? Vamos. Então, faz o seguinte, vocês vão me crucificar? Vamos. Não faz igual Jesus, não. Eu não sou digno de morrer igual ele, não. Me coloca de ponta cabeça que se eu vou morrer ao contrário. Porque eu não sou digno de morrer igual Jesus morreu. Né? E aí eu vejo quão distanciado nós estamos dessa verdade do evangelho. Né? Então, estudando a história, a evolução do evangelho, a gente se sente, né, confrontado por essa verdade. Hoje servir a Cristo é muito fácil, irmão. É muito acessível, a gente tem liberdade, ninguém está matando a gente. E a gente faz uma tempestade terrível, cria barreiras para servir a Cristo, servir a nossa igreja e tudo mais. Né? Então, de todos eles, a gente sabe que o único que não morreu assassinado, né, foi João. Mas mesmo assim, João foi aquele que foi jogado dentro do tonel de azeite fervente, né? Pelo imperador também, saiu vivo, e de lá é que ele foi para a ilha de Pátio.
mas eles foram queimados, foram crucificados, foram degolados, foram esquartejados, né? E aí um apelo aí para que a gente possa valorizar mais tudo aquilo que nós temos e viver um evangelho de verdade, né? Esse povo só tinha a alma deles, né? Eles viviam para servir a Cristo e ir para o céu, né? Esses não iam para a igreja para ficar rico, esses não iam para a igreja para virar empresário, né? Era o amor ardente pela causa do mestre, né? Quando a gente estuda, a gente fica impactado. É isso mesmo, Lívia, né? Uma outra imagem, essa imagem não é muito divulgada, né? Mas tem alguns deles, a forma que eles morreram e também aonde estão hoje possivelmente os restos mortais deles, tá? Não vou ficar lendo aqui para ganhar tempo, mas os irmãos podem dar uma conferida depois melhor, tá? E aí eu falei, tudo isso era perseguição judaica, né? Quem matou os apóstolos ali, boa parte deles ali no começo, não foi Roma, foi o próprio Sinédrio, os próprios judeus, por causa dessa briga religiosa, de perder gente e tal. Mas aí eu tenho também a perseguição romana. E Roma tinha aquele acordo com os do judaísmo. Então eles não poderiam perseguir os do judaísmo. Olha só como tem um sistema articulado aí. Roma, os imperadores romanos, sabia que a coisa mais sagrada para o judeu é a fé. Era o templo. E a única coisa que poderia causar uma revolta do povo judeu era mexer na fé deles. Inclusive é isso, nós estudamos na outra aula, que lá no ano 70 vai acontecer a destruição lá do templo, porque foram pegar as riquezas do templo e aí os judeus se revoltaram. Então, para manter eles dominados, Roma faz uma aliança com os sacerdotes. Diz, ó, vocês continuam aí na fé de vocês, obedece a gente, tá tudo bem. Só que, na verdade, Roma tinha os seus imperadores como Deus. Qual que era a vantagem de colocar o imperador romano César como Deus? Se César é aceito como um Deus, tudo que ele fala é ordem e não causa revolta de ninguém. Então, tirando os judeus, todos os outros grupos tinham que aceitar a César como Deus. E aí vai surgir uma perseguição contra os crentes, porque crente não tem César como Senhor. Os crentes têm Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Então, isso vai causar o quê? Uma perseguição por conta de Roma. Porque eles não são do Sinédrio? Não. Não é do judaísmo? Não. Então eles têm que adorar César de ponto final. E é esse tipo de perseguição aqui vai surgir, tá? Eu sumi? Eu que sumi, Lívia? Ah, beleza. Todo mundo tá me vendo, me ouvindo aí? Pode apertar o número 1 aí. Tá me vendo e me ouvindo ok? Aperta o número 1 só pra gente confirmar. Parar, vocês me avisam, tá? Isso, obrigado, gente. Então, quer dizer, perseguir o cristão era fácil, porque era um povo pobre, composto de muitos escravos, que seguia aí um tal de Jesus que para eles era uma aberração. Então vamos perseguir esse povo, vamos forçar eles a ter a ter Jesus, ou melhor, ter César como seu Deus. Eu vou fechar minha câmera e abrir de novo aqui só para ajudar a Lívia, tá? Voltei agora, irmã Lívia, se quiser entrar e sair de novo. Tá aparecendo eu aí, irmão Elias? Beleza. Vamos lá. Vou seguir. Beleza, irmão Livaldo, obrigado pela confirmação. Então, Roma queria que o imperador fosse adorado como Deus e os crentes não aceitavam. Era basicamente isso aí a questão da perseguição. Tá? Se você
não assistiu, eu convido você a assistir. Quem já assistiu um documentário chamado Espelho dos Mártires? Alguém já assistiu aí? Beleza, irmã Lívia. Alguém já assistiu o Espelho dos Mártires? É bom, né, irmão Alex? Ó, eu acho assim que todo cristão é importante assistir, tá, irmã Melina? Ó, eu sei que você é cuidadosa aí. Aqui tem um link do YouTube, em vários pedaços, tá? Se você quiser assistir direto do YouTube. Mas eu tenho um link aqui para você baixar. Se o seu celular tiver uma boa memória, ou no seu computador, dá para você baixar e guardar aí no seu computador. Irmão, você fica impactado, tá? Porque a perseguição romana é quando você entra naquela fase, né, de famílias todas sendo levadas como espetáculo, né? A imagem aqui retrata bem isso, né? Além de serem queimados, você tem aqui grupos se reunindo, porque tem os cristãos como animais que vão ser tragados aí pelas feras, né? Bebês, crianças, a imagem, são fortíssimas essas imagens, mas assim, você dá valor no que você tem hoje quando você assiste, né? O irmão Alex está falando que assistiu, não sei se tem alguém mais assistiu já esse Espelho do Mártir. Pode assistir, viu, irmão Elias? Eu recomendo muito. Se você puder baixar no computador, é melhor ainda, tá? Mas senão você vai pegar uns pedaços aqui em parte, porque tem direitos autorais, então colocaram em vários pedacinhos, tá? Mas a perseguição romana é muito triste para os crentes. A verdade é essa, tá? E aí nós temos aí o cristianismo nos primeiros séculos. Os judeus demoram, né, os crentes demoram muito para sair de Jerusalém. Por meio da perseguição é que eles vão para Antioquia e começa a se espalhar, né? A perseguição é que propaga a pregação do evangelho, tá? Então, inclusive lá em Antioquia foi que eles foram chamados de cristão pela primeira vez, tá lá em Atos capítulo 11, 25 e 27. Bem verdade que eles chamavam zombando de cristão, né? Era uma vergonha ser cristão. Lá em Atos capítulo 9, eles foram chamados de os do caminho, né? E ao longo da história, os crentes são chamados de vários nomes diferentes. Isso, a irmã Aline está dando uma dica legal lá no chat, é isso mesmo, Aline, perfeitamente, tá? A igreja cresceu, por quê? Porque a igreja cresceu muito rápido. E aí tem alguns elementos, né? Se você ler o nosso material, ele vai falar alguns elementos. Vou resumir por que a igreja cresceu. E você olhando isso, você vai descobrir por que a nossa igreja não cresce hoje. Tá? Primeiro, eles tinham uma vida cristã única. Eles se convertiam de verdade, porque se converter era ser inimigo do Império Romano e inimigo dos judeus. Aonde eles iam, eles tinham gente querendo matar eles. Então o cara não se convertia de brincadeira, ele se convertia de verdade. Quando ele se convertia, ele sentia uma graça tão maravilhosa, algo sobrenatural tão grande, que ele não conseguia esconder Jesus para ele. Ele saía pregando, mesmo sobre o risco de morrer. Então era uma fé genuína, era uma fé que eles pregavam e viviam aquilo que eles pregavam. E aquilo que eles pregavam era de fato a mesma fé que Cristo ensinou. Tá? Então era uma palavra viva que existiam ali. E também eles defendiam com unhas e dentes a sua doutrina. Né? Eles, ao ver uma deturbação da doutrina de Cristo, eles não se calavam, eles denunciavam, eles pregavam contra. Você vê que mais uma vez entra a importância dos apologistas aí, porque hoje é até antiético você pregar, você falar contra a doutrina do outro. O que você ouve muito assim não, deixa cada um para lá, cada um cuida do seu. Aí você liga a TV, vê os caras pregando um monte de evangelho mentiroso, e em nome de uma ética você tem que ficar calado. Antes não, eles apuravam, eles defendiam
a doutrina, né? Hoje você tem que ver um monte de absurdo e você não pode falar nada, senão o ruim passa a ser você, né? Então eles, como eles eram perseguidos, eles viviam em oração. A perseguição era um alimento para eles orarem, porque eles dependiam unicamente da provisão de Deus, do escape de Deus, para Deus cuidar deles. E então isso eles eram forçados sempre a orar. Tem os irmãos comentaram aqui. Bem lembrado, irmã Lívia. A perseguição dos cristãos na China, né, que se for cristão não recebe o benefício. Você vê que ainda tem gente sofrendo perseguição nos dias de hoje, né? Nós precisamos orar para esses irmãos, a igreja, né, precisa interceder por eles, porque não deve ser fácil ser cristão num país comunista como a China, né? Você vê que não é à toa, né? Que até o corona vem de lá, um monte de coisa que não presta vem lá da China. De fato, a China tem aí uma aliança maligna. A outra Lívia Alencar falou, né, que a conversão às vezes é só medo de ir para o inferno, enganar a si mesmo. Hoje nós temos muitas meias conversões, né? Muita gente durante muito tempo na igreja, mas nunca encontrou o cristianismo de verdade. Nunca, de fato, encontrou Jesus, né? Às vezes encontrou o pastor, encontrou uma denominação, mas não encontrou a Cristo ainda, tá? E eles também, o nosso livro aí vai dar uma descrição como que era o culto deles, né? Reunido em casas, tinha oração, testemunho, ensino, ou das cartas enviadas pelos apóstolos, ou recontando as histórias do Velho Testamento, cantando o Salmo, e uma prática muito comum de memorizar ali textos, passagens de Jesus, e dividir isso. Estão na igreja, não em Cristo. É isso mesmo, Aline. E a gente percebe muitas vezes, né? Vou acelerar aqui um pouquinho. Então, a igreja foi composta do quê? Nós estamos falando da expansão da igreja no mundo, tá? Então, a igreja começa com os judeus, né? Por causa de alguns fatores que a gente já falou, principalmente a promessa do Messias, o monoteísmo, a questão de saber que Jesus virá, que o Messias virá. Então, primeiro o evangelho alcançou boa parte dos judeus, muitos se converteram. O segundo grupo que se converteu são chamados prosélitos. Eu expliquei o prosélito na outra aula, que são aqueles que seguem a religião judaica, mas não nasceram em Israel. São chamados de prosélitos, né? Um exemplo de prosélito é o eunuco lá de Atos 8. Lembra do eunuco que Filipe vai pregar para ele? Eunuco estava indo para Jerusalém oferecer sacrifício. Então ele era alguém convertido ao judaísmo, mas que era um africano. Tá? Então, o segundo grupo a alcançar, o evangelho a alcançar, são esses prosélitos. E o terceiro grupo são os gentios, né, que são aqueles que não são judeus, que não se converteu ao judaísmo, mas que são outras nações gregas e tantas outras que foram se convertendo ao evangelho, inclusive nós, né, para eles são considerados os gentios. E aí a gente chega numa fase muito importante da história. Constantino. Constantino, em várias aulas, tanto quando a gente estava presencial, como recentemente, eu venho falando de Constantino. Tá? Então, muda a história a partir de Constantino. Tá? Então, Constantino, ele foi o último a governar o Império de Roma, mundial, porque o império ele foi se dissolvendo, foi ficando em pedaços. Então ele foi o último grande general romano, foi Constantino, tá? Ele é considerado um cara inteligente, um cara sábio, um cara esperto, e é por isso que ele aderiu ao cristianismo. Constantino, ele chegou na conclusão seguinte, que não dava para matar os crentes, que quando matava um, levantava dois. Já estava ali 300 anos matando crente e não acabava os crentes. Então ele resolve aderir ao cristianismo. Tá? Então ele, simplão de tudo, né? Inaugurou uma cidade com homenagem a ele mesmo, né? Constantinopla, que vai ser uma segunda capital do Império Romano. Então vai ficar dois eixos, né?
em Roma e em Constantinopla. São os dois eixos que Roma, tipo uma subsede ali acontecendo, né? E ele, vendo que não dava para destruir o cristianismo, ele vai aderir ao cristianismo. E ele aderindo ao cristianismo, vai acabar a matança dos crentes, porque agora ele é amigo dos crentes. Né? Não precisa matar mais, porque agora se você matar o crente, você está contra Constantino. Então, a princípio, foi um grande alívio para a igreja. Poxa, agora a gente vai ter liberdade. Mas a longo prazo, isso foi muito danoso para a igreja. Mas só que essa imagem aqui retrata a conversão de Constantino, né? Constantino, nessa época aí, o que acontecia? O Império Romano, ele tinha escalões de imperadores. Por que acontecia? O imperador, ele matava e logo tinha que colocar outro imperador. Então, se você estuda a história dos imperadores, eles viviam com medo de alguém envenená-los. Então, eles se organizaram em pelo menos 4 grandes generais, aonde Constantino era um deles. E eles se dividiram, né? Constantino lá em Constantinopla, outros em Roma. Só que Constantino não estava feliz com essa ideia, não. Constantino, ele queria ele dominar tudo. Inclusive, ele foi o último dominador de tudo. Para isso, ele tinha que matar os outros imperadores de própria Roma. E, quando ele vai para a batalha, em busca de um desses outros imperadores, acontece a Batalha da Ponte Milvian, que é essa imagem que está aí ilustrada para vocês. Só que o que vai acontecer? Ele vai ter um sonho antes dessa batalha. E segundo os relatos dele, ele vê uma espada e uma cruz, ou uma cruz em formato de espada, que é chamado de Labarum. E, inclusive, ele mandou pegar essa visão dele, que é esse Labarum que está aí, e colocar no uniforme dos soldados, colocar nas carruagens. Virou um símbolo de Constantino, a espada e a cruz. E nesse sonho que ele teve, ele entende que é Jesus que estava falando com ele e dizendo para ele: com este sinal vencerás. Então ele está indo para uma grande batalha, ele está preocupado, ele está ansioso, ele tem o sonho da espada, vê a questão dos cristãos e fala: quer saber, eu vou aderir. Se eu vencer essa batalha, eu vou me tornar um cristão. E ele vai para a batalha, vence a batalha, e ele entende que foi Jesus que deu a vitória para ele. Então, quando ele estabelece o governo de tudo, ele começa a se aproximar cada vez mais dos cristãos, embora ele nunca se batizou, e muita gente duvida dessa conversão dele, não é clara se foi uma estratégia, o que foi, cada historiador fala uma coisa, mas foi um grande marco na história, porque a partir dali não se matava mais crente, tá? Então ele fez o Edito de Milão na escola, possivelmente você já estudou isso aí, o Edito de Milão, que ele dava liberdade agora para cada um adorar o Deus que quisesse, não era mais obrigatório adorar o Deus romano. E aí ele transformou o cristianismo na religião do Estado, e aí que foi o problema. Porque aí ele começou a financiar as construções, e aí que começam as grandes construções que tem até hoje em vários lugares do mundo, foi eles que começou a dar dinheiro para fazer tudo isso. Tá? Só que como ele mandou dinheiro, o dinheiro manda em todo lugar. Ele começou a interferir em questões doutrinárias também. Então, na verdade, não foi a igreja que aderiu a ele aderiu à igreja e falou: agora eu vou mandar no império e vou mandar na igreja também. Tá? Então, aquilo que parecia muito bom começou a ficar ruim, porque ele não tinha uma visão cristã, ele tinha uma visão econômica, comercial, de chefe de Estado. Ele virou um administrador da igreja. Não tinha mais um compromisso com almas. Ele começou a mudar. É ele que vai mudar, por exemplo, a questão lá do Natal, né? É começar a pegar as festas pagãs e unir ao cristianismo. Começar a dar benefício para as pessoas. Você virou cristão, agora você tem benefício. Ao contrário lá da China, se é cristão, não ganha benefício. É o contrário, se é cristão, ganha benefício. Então as pessoas começaram a vir para o cristianismo não por causa de Cristo, mas por causa de Constantino, por causa daquilo que o império oferecia.
tanto que depois a adoração a deuses estranhos, cultos pagãos, por volta do ano 400, durou 100 anos, já não tinha muito mais adoração a culto pagão, porque todo mundo virou crente. Agora é cristianismo? Opa, é agora que eu quero. Então, foi uma falsa paz momentânea, parece que eles tinham ganhado o mundo, mas as pessoas não haviam se convertido de verdade. Estava atrás dos benefícios apenas do cristianismo. Isso lembra alguma coisa para vocês? Será que as pessoas se aproximam da igreja hoje? Querem Cristo? Querem a sua salvação? Ou querem os benefícios do cristianismo? Talvez aí há 20 não, 40, 50 anos atrás, você falar que era cristão, que você era crente, você era perseguido. Mas hoje é um pontinho a mais para você entrar na empresa. Hoje ninguém mais tem vergonha de falar que é evangélico, né? Evangélico é até um nome mais bonitinho para não falar crente. Então, a mesma coisa acontece hoje. As pessoas se aproximam da igreja pelos benefícios que a igreja tem. Seja lá a cesta básica, a ação social, seja uma oração, seja um aconselhamento, ou seja aquilo que a gente vê na TV aí oferecendo riquezas. E aí é claro que isso vai modificar a igreja. Você tem uma igreja pobre, perseguida, mas que cresce, vê muitos milagres de Deus, unida e maravilhosa. Agora vem paz, e quando vem paz, ao invés dela ficar melhor, ela piora. Quando ela tem liberdade, ao invés dela ficar mais fiel a Deus, ela vai se corromper. Vai entrando um monte de gente na igreja que na verdade não quer Jesus. E é nessa época que sai a ideia de cursinho para batismo. Olha só que interessante isso aqui, não sei se já comentei com vocês, né? Porque até hoje nós temos igreja que batiza as pessoas sem que elas conheçam o evangelho. A pessoa sentiu, ela é batizada. Só que, biblicamente era assim. Você vê lá que vai lá Filipe, prega para o eunuco fala, aqui está a água, que me impede de ser batizado? Nada, então vamos batizar. Só que quando chega nesse período, alguns homens sinceros da igreja falou assim, opa, esse povo está se batizando sem conhecer Jesus, sem conhecer o que é evangelho, antes de batizar, vamos passar eles por uma preparação. E é aí que surge essa ideia de preparar o candidato antes do batismo, porque todo mundo queria se batizar, mas só iam lá e tomavam apenas um banho. Tá? E essa ideia de mostrar para a pessoa o que é o evangelho antes dela se batizar e mostrar o compromisso dela, é mantido hoje, né? Inclusive as Assembleias de Deus, né? A maioria faz, graças a Deus por isso, sentar e mostrar o que é a mudança de vida, o que é o compromisso dele, ao passar pelas águas batismais. Tá? Não sei se os irmãos concordam aí ou não pelo cursinho, não sei se na igreja dos irmãos tem cursinho de batismo, mas de um tempo que a igreja crescia muito e crescia muito rápido, irmãos, eram aquelas salas cheias, né? Várias turmas de batismo, né? Então você tem a sala do discipulado, depois você tem a sala do batismo, são cursinhos que a igreja se perde hoje, né? Tinha curso para noivo, tinha curso de discipulado, tinha curso de batismo, coisas que a igreja passou a viver hoje muito só de culto de bênção, só culto de vitória, né? Só a tarde do louvorzão e tal, e ela acabou se esquecendo de fatores tão importantes como essa preparação aí para as pessoas em geral. Né? A Simone está concordando aqui, também acho isso. E aí começa a afundar todas as coisas, porque aí eles começam a criar o clero e o leigo. É uma terminologia católica hoje, né? Você é do clero ou você é leigo? O que eles estão fazendo aí? Criando uma classe especial de pessoas. Do clero é aquele que está mais próximo de Deus, a qual Deus vai dar poder para ele. Leigo é aquele que já não está tão perto de Deus. Você vê que essa ideia da supervalorização que você tem em alguns lugares do líder evangélico, eu só sou curado se ele pôr a mão na minha cabeça, eu só vou ser abençoado se ele orar. Você vê que essa condição vem de uma ideia de Constantino desse tempo, né? Que o
crio o clero, eu crio uma classe especial. Agora, o sacerdote está fazendo o pedaço de Jesus. Porque antes, Jesus é o intercessor entre o homem e Deus. Mas agora eles criam um clero e dizem assim, você quer chegar a Deus? Tem que passar pelo clero. Né? E é isso que você vê também hoje em muitos lugares. Né? O líder está lá, tem que ser respeitado. O líder está lá, os pastores que foram nos dados, e nós devemos respeito, honra. Mas o líder, ele não, a minha oração não tem que passar por ele, né? Eu não sou escravo dele, né? E aí você vê muitas pessoas pegando essa ideia de clero e jogando um jugo muito pesado sobre as pessoas, né? Se eu não falar para você comprar o carro, você não compra, que você vai perder esse carro se você comprar. Né? Eu já vi líder dizendo assim, ó, se você sair antes de eu dar a bênção apostólica, você vai bater o carro no caminho. Né? Você vê as pessoas ameaçando aos outros, mas é dizendo assim, ó, eu sou um ser superior, vocês estão aí embaixo, vocês são inferior, e não é isso na verdade, tá? Só que é uma ideia que agrada muito a cúpula da igreja, é uma ideia que agrada muito os poderosos, então não vai ser muito difícil você mudar essa ideia hoje, ou você não pregar isso hoje, né? Porque o líder ali, ele quer superpoderes, e às vezes ele se sente superpoderoso, como se ele estivesse mais perto de Deus do que os outros, né? Eu gosto muito das pregações do Zé Bruno, já compartilhei algumas vezes no grupo com vocês, ele bate muito em cima disso aí, né? E aí é que sai a ideia dessa cúpula nova do clero ter poder agora de perdoar pecado. E aí que vem a ideia de confissão e tal, de confessar o seu pecado ao homem, etc e tal. O que vai acontecer, irmãos? Vai chegar uma era de muita... A igreja se desviou, essa igreja. Tá? Porque agora quem manda é Constantino. Quem faz e desfaz é ele. Ele muda regras o tempo todo, não tem temor de Deus. E aí, depois de um tempo, vai começar a surgir os concílios. O que é o concílio? É uma reunião, porque a igreja ainda é uma igreja unificada. Ela é uma igreja só. E vai surgir concílios para discutir questões doutrinárias. Então você tem lá em 325 um dos mais importantes concílios, chamado Concílio de Nicéia, para combater as heresias. Começa a surgir várias heresias. E aí você vai ter um cara chamado Ário, tá? Aqui nosso livro está dando uma pincelada muito rápida, tá? Mas a história é bem mais comprida. Como a gente não tem tempo, eu não quero cansar os irmãos, eu quero partir para o final. Mas resumindo de uma forma bem prática, Ário é um cara que ele inventa uma doutrina, e isso, irmã Elias, também. Ele inventa uma doutrina que Jesus não é nem Deus e que Jesus não é homem. Jesus é meio termo. E ele começa a convencer muita gente dessa doutrina. Então o próprio Constantino faz esse concílio para discutir o que Jesus é, afinal de contas. Quem vai se opor a Ário é o cara chamado Atanásio, que depois vai passar a ser um dos bispos mais importantes da igreja. E depois de vários dias de discussão, eles vão criar o que é chamado de credo niceno, ou de credo anastasiano, que é um documento que eles fazem dizendo que Jesus não é meia coisa, não. Que Jesus, ele ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E que ele é o próprio Deus, e que ele é feito da mesma essência e da mesma substância de Cristo. E essa ideia de Atanásio, lá no ano 300, é a ideia que hoje a maioria das igrejas defende até os dias de hoje. Então Atanásio acaba entrando para a história no meio dessas discussões dos concílios que acontecem aí, com o nosso livro dá uma comentada. Também o nosso livro vai falar sobre Jerônimo, também mais ou menos aí da época de Atanásio, Jerônimo, que é um teólogo, né? Você vê que o povo fala da teologia, mas Jerônimo é um teólogo, Atanásio é um teólogo, é gente que se dedica ao estudo, à escrita, deixaram os livros que são consultados até o dia de hoje. Jerônimo é um cara temente a Deus, e ele entra para a história por ser a pessoa que traduz a Bíblia para o latim.
E a tradução dele, que é chamada Vulgata Latina, é a tradução que a igreja, que depois passou a se chamar Igreja Católica, usou durante muito tempo. Foi a primeira vez que traduziu o texto bíblico de uma língua oriental para uma língua ocidental. Isso foi muito bom, porque naquela época as pessoas falavam latim. Então foi mais acessível, as pessoas passaram a ter um acesso maior à Bíblia por meio de Jerônimo. Tá? Tem muito mais história de Jerônimo, não dá para falar aqui. Tá? E aí vai entrar Agostinho. Agostinho até hoje tem livro de Agostinho que vende, você acredita nisso? Um dos maiores teólogos, ele foi bispo em Hipona, né? Foi o pastor lá de Hipona. Ele deixou muitos escritos importantes, ele também era muito apologeta, defendia muita coisa do cristianismo. As obras dele permanecem até o dia de hoje. Depois a igreja transformou ele no Santo Agostinho, né? Mas ele tem uma colaboração grandiosa para o cristianismo, um cara culto. E nesse tudo isso acontecendo, aí tem o surgimento da igreja que se chamou Igreja Católica, tá? Por quê? Até então as igrejas não tinham nome. Até então as igrejas eram independentes. A única coisa que eles compartilhavam era a mesma fé. Você vê que esse sistema de um monte de igreja interligada com uma sede maior é uma ideia que vem da Igreja Católica, porque é mais fácil, né, você dominar, você gerenciar tudo. Você vai ver que Paulo, mesmo sendo o grande apóstolo, ele não se põe como um pastor presidente das igrejas que ele fundou. Ele é apenas um colaborador. Até antes dessa ideia da Igreja Católica, não existiam donos da igreja. Né? Não tinha um cara que mandava e desmandava na igreja. Né? Então, com a Igreja Católica, há a formação do sistema da igreja. E a igreja começou a criar uma forma de governo, né? Começou a estipular o bispo, o diácono, tal, e todo mundo que quer vir com a gente tem que seguir as nossas regras. E para alimentar essa ideia católica, eles inventaram o papado, né? Que é um representante absoluto de Cristo, valorizando ainda mais o clero, criou mais um degrau lá no clero. É um cara muito perto de Deus, que só ele pode falar, é um sacerdote, assim como Moisés. Só ele pode interpretar o que Cristo quer e falar para a gente. Ele está numa condição mais especial que a gente. E aí, meus irmãos, os papas começam a deitar e rolar, porque ninguém questiona eles. O que eles falar, está falado, irmão. Criaram ali mais um Deus dentro da própria igreja. Tá? E é por isso que, a partir daí, essa passagem da Igreja Católica passou a ser chamado de Idade das Trevas. Porque aí a igreja virou o império mesmo. A igreja agora ela está querendo dinheiro, comprar terreno. A igreja foi para a guerra. Pra você ter uma ideia, o cúmulo que a igreja chegou a tentar invadir Israel para pegar a Terra Santa para eles. A culpar os judeus pela morte de Jesus e defender a morte de judeus. Então eles começaram a fazer atrocidades em cima de atrocidade. E juntar as outras religiões dentro do cristianismo. Porque quanto mais gente eu tenho, mais poder. Quanto mais gente, mais dinheiro. Quanto mais gente, mais domínio. Então eles começaram a flertar com outras religiões pagãs, de ocultismo, e aí começou a entrar a vela, começou a adoração a defunto, adoração a anjo, e eles começaram a inserir um monte de coisa, e aí nós chamamos isso de sincretismo religioso. A história da Igreja Católica, irmão, ela é a história da Igreja Evangélica mais tarde. Tudo que aconteceu lá na Igreja Católica naquele tempo é o que começou a acontecer agora. Inclusive, aí como Elias já havia se adiantado, a venda de indulgências. Você quer alguma coisa de Deus? Você tem que pagar. Você quer ser perdoado? Você tem que pagar. Tá? E aderir a coisas de outras religiões. Você vê hoje que tem sal grosso, né? Joga trigo, óleo, joga óleo em todo lugar, de todo jeito. Hoje, antigamente, só os presbíteros ungiam. Hoje o povo sai com um potão de óleo dentro da igreja, jogando óleo para todo lugar. Tem esses apóstolos aí jogando óleo de helicóptero, né? Jogando trigo. É a vassoura ungida, e é tanta coisa. O que é isso? É sincretismo, né?
pega elemento das outras religiões, traz para dentro da igreja, o cara vai lá e ele se identifica. Opa, isso aí eu conheço, eu gosto disso aí. E aí vai aumentando o poder financeiro, o poder político, e a Igreja Católica vira aquela que domina o mundo. Ela domina a ciência, domina a tecnologia, domina a literatura. Tudo que você imaginar tem que passar pelas mãos da Igreja Católica. E aí tem uma lista aqui do paganismo, de várias coisas que eles inventaram, né? Como, por exemplo, o purgatório. Se eu quero gente na minha igreja, como eu vou falar que morreu o cara e foi para o inferno? Não vamos dar essa dura verdade para ele. Vamos falar que ele foi para o purgatório, ele vai pagar de lá, ele vai para o céu. Não vou deixar ninguém triste falando que alguém vai para o inferno. É muito duro falar que vai para o inferno. Né? Adoração de imagem, relíquias, começou a vender relíquias. O celibato, né, do sacerdote, porque a igreja não quer que o sacerdote tenha filhos, porque daí tem que gastar dinheiro para manter esposa e filhos. Então, você quer ser sacerdote, você não vai poder ter filhos, né? Que é uma das acusações contra a Igreja Universal lá em Angola, né? Que a igreja, várias denúncias, né, da Igreja Universal, dizendo que os pastores não podem ter filhos. A venda de indulgências, né? Antes, o cara pecava, ele ia lá e dizia, ó, ora o Pai Nosso. Daqui a pouco o cara pecava e dizia, ó, você tem que dar tanto de dinheiro. E aí eles começam a construir a Basílica de São Pedro, e precisa de muito dinheiro, né? Precisa mandar gente para o mundo todo vendendo bênçãos para arrecadar dinheiro para a igreja, para manter o luxo dos poderosos na igreja. Né? Aí você tem o dogma da transubstanciação. Olha isso aqui, irmão. Para um pouquinho aqui. Eu vou acabar já, mas eu preciso detalhar isso aqui. O que é transubstanciação inventada pelo Papa Inocêncio? É aquela ideia que ainda muita igreja evangélica traz, de que no momento que você ora pela ceia, literalmente vai virar o corpo de Cristo. Ali é o corpo de Cristo, ali é o sangue de Cristo, de verdade, eu estou comendo o corpo de Cristo. Você vê que essa não é uma ideia da igreja, essa é uma ideia católica. Tá? O próprio Lutero vai ter dificuldade com isso, e hoje, né, de verdade, hoje, a maior parte das igrejas que estudam isso, né, e resgatam, acreditam que a ceia é o símbolo do corpo, não é o próprio corpo, como alguns falam, né? Mesmo Jesus falando, esse é o meu corpo, né? Mas Jesus falou, eu sou a porta, e Jesus não era literalmente a porta, né? Então simboliza, tipifica, é uma lembrança. Hoje nós acreditamos que a ceia é um memorial, onde eu lembro da morte, crucificação, ressurreição de Jesus e também da promessa da sua vinda, tá? E aí outras doutrinas, aqui é uma pequena lista, mas tem muito mais, você pesquisar na internet. Correr aqui para acabar logo. E aí você chega na Inquisição, que é pior do que a prática das indulgências, tá? Porque é o quê? Você não concorda com a minha doutrina? Então você vai morrer. Mas aqui está na Bíblia que não é assim. Você não concorda com o Santo Papa? Você vai morrer, rapaz, você é um herege. Ela ficou tão polposa, tão poderosa, que ela não aceita mais questionamentos. Quem questiona ela é digno de morte. Ele é ameaçado e depois ele morre. E aí vai entrar uma série de torturas. Né? Você para pensar isso, irmão? Que quem inventou máquinas para torturar as pessoas foi a igreja chamada cristã. E chegavam a chamar de Santa Inquisição ainda. Eles achavam que estava defendendo a Cristo, mas na verdade estava defendendo os poderes da igreja. Aí você vai ter cadeiras de tortura, onde o cara senta e vai entrando os pregos no corpo da pessoa, roda de esticar o cara até quebrar os ossos com o cara vivo. E eles contratavam, né, tecnologia da época para criar máquinas para matar, e mataram muita gente dessa forma. Então, se contestasse a doutrina, se saísse da igreja, eles chamavam de herege, ou se os cientistas eram chamados de bruxo, né? Então, saiu da igreja, morre. Mais uma vez, irmão, realidade dos dias de hoje. Hoje, a igreja não pode pôr na roda da tortura, mas ele fala assim, se você sair da minha igreja, você está perdido. Se você sair da igreja aqui, você vai perder a salvação. Você saiu daqui, você morre. Mais uma vez acontecendo a mesma coisa. Então você vem aqui, aguenta calado.
e eu te exploro, eu arranco a tua lã, eu construo o meu império nas suas costas. Você tem que trabalhar calado para mim, porque se você sair daqui, eu tiro o teu nome do livro da vida e você morre, você vai para o inferno. E é isso que acontece até os dias de hoje de uma maneira mais maquiada. Tá? O que importa não são as pessoas, o que importa é a manutenção do império. E aí, mais um vídeo aí para sua coleção. Cadê, Mamelina? Esse tem que ter estômago, hein, Mamelina? 2 vídeos que tá o link aí para vocês assistir. Uma produção lá do Discovery Channel, Máquinas Mortais da Inquisição. Muitas máquinas, eles até reproduziram as máquinas que a Igreja Católica usava para matar. E outro, um documentário mais leve, que também fala da Inquisição, para vocês conhecerem um pouquinho mais a respeito do assunto. As indulgências começam antes, viu, irmão Elias? E depois vai indo para a Inquisição. Tá? Mas acontece ao mesmo tempo. Terminando aqui, vamos lá. Como ficou uma situação insustentável dentro da Igreja Católica, muita gente não concordava, vendo gente morrer, porque havia pessoas temorosas a Deus, que de fato queriam servir a Deus lá. Então, começa o movimento da reforma. Grupos que vão sair da Igreja Católica e formar outros grupos. E é por isso que a Igreja Católica está matando. Ó, se você sair com fulano de tal, você morre. Se você apresentar outra doutrina, você morre. Então, antes de Lutero, que a gente ouviu falar, lá em 1517, já haviam outros, antes de Lutero, lutando contra essas atrocidades da Igreja Católica, seja a Inquisição, seja a indulgência. Então, você tem um cara chamado Pedro Valdo, não dá para contar a história, mas é o cara que forma o grupo chamado Valdenses, que também peleja, muitos deles são mortos pela Igreja Católica. Você tem João Wycliffe, inclusive tem um dicionário da CPAD que chama John Wycliffe, não sei se alguém já viu. John Wycliffe também luta, ele é um cara, inclusive, que ele traduz a Bíblia para o inglês. Então é um cara muito conceituado lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. E você tem dos precursores da reforma, o mais famoso é o John Huss. Acho que o Alex já ouviu falar de John Huss. Já ouviu, Alex? Já ouviu, Renan? O John Huss é aquele que prenderam ele, né? Foram queimar ele. Tá lembrando do John Huss? E ele vai soltar aquela profecia, né? Porque Huss é ganso, né? Ele vai dizer, vocês vão matar o ganso, mas vai nascer o cisne. Ele profetiza a vinda de Lutero, né? E Jerônimo Savonarola, todos esses irmãos aí, o Jerônimo, o John, os 2 João, tá lá no livro lá dos Heróis da Fé, a história detalhada, tem filmes sobre eles, vale a pena conhecer a história desses irmãos aí, que vieram antes de Lutero, tá? Nos Heróis da Fé, isso mesmo, Márcia. Inclusive eu ganhei, a irmã Márcia tinha me deu, né, um livro do Paul Washer, deu uma acompanhada lá, viu, irmã Márcia? Na mesma época eu ganhei um outro livro, falando de alguns desses irmãos que ainda eu não acabei nem o que você me deu e nem o que outro irmão me abençoou. Mas eu gosto muito de estudar a história desse pessoal aqui, aumenta muito a nossa fé. E aí você vai chegar em Lutero, já mais para frente, né, século XVI, vindo a reforma, lutando contra tudo isso da Igreja Católica, e um dos motivadores aí de Lutero é esse cara chamado Tetzel. Esse é o cara que vai lá na Alemanha pedir dinheiro para a Igreja Católica. É um vendedor de indulgência, esse cara. É um dos mais terríveis adulteradores do evangelho da história. E ele ficou conhecido por uma frase que diz: assim que uma moeda tilindra no cofre, uma alma sai do purgatório. Então as pessoas morriam, tinham medo dos seus parentes, né, ter ido para o inferno. Ele ia lá nas pessoas e falava: joga o dinheiro aqui, que a moeda caiu aqui, o seu parente está saindo do purgatório, né, e indo para o céu. É só você pagar. Tá? Então, os cara de pau, adulteradores, sem vergonhas, que fizeram isso aí com o evangelho. Tá? E esse cara chegou lá na Alemanha, arrecadando dinheiro para a igreja, vai encontrar Lutero já
lendo a Bíblia e olhando o que está acontecendo e ficando inquieto. Falou, mas não é isso que está na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia é uma coisa, o que a minha igreja ensina é outra. E ele sai com a ideia de não montar uma igreja, mas de ser um reformador da igreja, de salvar aquela igreja que ele acreditava que era a igreja de Cristo. Né? E aí Lutero ele vai muito bem intencionado, porque ele amava a igreja. Né? E aí como que ele quer convencer as pessoas? Pregando a Bíblia, pregando o Evangelho. E muita gente já não aguentava, discordava da Igreja Católica, vai aderindo a ele, até que ele toma coragem, e lá na Catedral de Wittenberg, em 1517, ele vai estabelecer as 95 teses contestando a Igreja, né? Porque, na verdade, o que ele queria era discutir. Se naquele momento esses papas, esses padres tivessem o temor de Deus, tivessem ouvido Lutero, né? Se esses homens realmente tivessem o Espírito Santo, eles tinham ouvido a verdade, tinham se arrependido. Muita gente deixaria de morrer. Né? Então, desde lá de Constantino até a época de Lutero, só, por assim dizer, os porcaria governou homens que não tinham o Espírito Santo e que fizeram o negócio da obra de Deus. E aí vem Lutero, né? E aí tem toda a história de Lutero, que eu já contei várias vezes, não vai dar tempo de contar aqui, mas começa a Reforma Protestante, vem Calvino, e começa um tempo de reavivamento após Lutero, e aí o enfraquecimento da Igreja Católica, embora ela é muito rica e muito forte ainda, ela vai saindo, né, desse poder político e vai se tornando simplesmente uma denominação como a gente conhece hoje. Ok, e aí, povo? Bastante coisa, né? Você vê que eu nem parei muito hoje para ficar falando, porque eu sabia que era muita coisa, né? Eu vou dar uma paradinha aqui, dar uma apertada no seis, falar, ô, e aí, irmã Isa, e aí, irmã Renan, e aí, irmã Livaldo, né? Forçar vocês participarem, mas eu sabia que era muita coisa, eu não queria cansar muito vocês, tá? Eu sei que é difícil ficar aí ouvindo, mas minha oração de verdade, irmão, é que de alguma forma você possa ser edificado por esse estudo, tá? Que você possa transferir conhecimento. Eu oro para que Deus levante professores, ensinadores, ensine isso lá quando você tiver oportunidade. Conte essas histórias aí para o pessoal da sua família, para os jovens, para os seus primos. Leia mais a respeito disso, tá? Porque a gente precisa saber de tudo isso sim, tá? Não é dispensável não. Isso é importante a gente aprender, tá bom? Obrigado de verdade, pastor Davi, as Lívias que participaram aí, Márcia, pena que o microfone não abriu, Molivaldo, presbítero Marcelo, bom Renan, a irmã Isa, o Elias e a Ana, o Marcos, dificilmente perde uma aula, obrigado por estar com a gente aí, viu, irmão Marcos? Obrigado mesmo. A Simone está atenta com a gente, a irmã Aline até nos ajudou aí na leitura, né? Então, alguns irmãos já saiu, estava a irmã Odete aí, e outros mais, tá? Deus abençoe vossas vidas. Só quero orar agradecendo a Deus, pedindo que o Senhor aí continue abençoando vossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu sou grato por essa aula, por esse momento, que possamos estudar a tua palavra, meu Deus. Abençoe teus filhos, guarda, Pai, livra do mal. Abençoe ali a cidade de Hortolândia, Deus, para que possamos logo retornar às nossas aulas presenciais. Não deixe o povo, as pessoas desanimarem do estudo da tua palavra, meu Deus. Motiva aqueles que já estão desanimados, que têm enfraquecido na fé. Todos aqueles que estão acometidos, ó Deus, desse terrível vírus, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, livra os seus, guarda o teu povo, Senhor, da saúde, abençoe, Senhor, as empresas, os trabalhos dos seus filhos, meu Deus, que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade, Pai, ajude, Deus, abençoando o teu povo de uma forma poderosa e de uma forma especial, hoje e sempre. Quem concorda aí, diga amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado, viu? Próxima semana, aguarde lá no grupo, vou mandar a correção dos exercícios, vou confirmar se a gente já faz prova quinta-feira que vem ou na outra. Mas na próxima semana, próxima quinta, 20 horas, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Obrigado. Paz do Senhor, abraço. Fiquem com Deus.